Por favor, olha aí, é assim que nós somos recebidos aqui, não é? Depois que o irmão foi promovido, assim que o irmão anda sendo recebido por todo lugar. Meus irmãos, o pastor Jorge é pastor da Igreja Batista Reviver, lá em Manhumirim. Muitos irmãos aqui estiveram na posse dele. Foi um dia muito feliz, assim, da vida da nossa igreja, daquela igreja também. Foi um culto muito abençoado lá, e pena que não deu para todo mundo que queria ir estar presente, mas foi um dia muito abençoado lá. E ele é pastor daquela igreja e é pastor aqui de nossa igreja também. É uma coisa assim, um pouco misturada, né? Dupla cidadania, né? Então nós vamos orar agora, e o pastor Jorge vai nos trazer a palavra. Ele veio ontem para o casamento do seu filho, do Jordã, e está passando domingo aqui conosco. Vamos orar agora. Senhor, abençoa o teu servo e abençoa também as nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus, amém. Pastor Isaac, vai ter a sessão de autógrafos lá embaixo, ou vamos deixar isso para outra vez, né? Boa noite, igreja! Que a misericórdia, a graça, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, com cada uma das pessoas que estejam nos visitando aqui hoje nessa noite, com você que está nos assistindo pela internet ou pelo YouTube, para você que está nos ouvindo pela rádio, adore, Deus abençoe, onde quer que vocês estejam. E também quero mandar aquele abraço para nossas igrejas. Eu digo, a igreja de Irajá já foi, a Igreja Batista Reviver de Manhumirim. Irmãos, a Igreja Batista de Reviver de Manhumirim é uma igreja que tem me amado tanto quanto os irmãos. Eu tenho o mesmo amor deles que os irmãos têm me dado. E tenho certeza que eu estou dando para ele todo o amor que eu tenho dado para essa igreja, também dou lá para a Igreja Batista Reviver de Manhumirim. Tem sido um prazer muito grande. E isso tem sido a causa de nós não sentirmos dores, né? Porque às vezes o que mais prejudica a gente é a saudade. E essa saudade não me dói. Essa saudade é uma saudade alegre dos irmãos, mas que plenamente confortável, com uma alegria de estar junto do povo lá de Minas Gerais. Povinho bom da conta, gente. Bom demais da conta. O povo não é um cadinho, não é um cadão de bênção lá na minha vida, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Queria agradecer sempre o apoio dos irmãos que lá estiveram, do pastor João Emílio. Eu não falei hoje às 17h30, estou encantado com a igreja, com aquilo que foi feito de construção. Parabéns a essa igreja, a administração dessa igreja está linda demais, dá conta, não é verdade? Eu estive lá vendo o pessoal hoje do vídeo, o pessoal lá da administração financeira. Gente, que coisa linda que está. Parabéns à igreja, o que vocês fizeram, o que Deus fez através de vocês ali e aqui nesse lugar é tremendo. É um nível de excelência esperado. Então vocês estão muito de parabéns. Que Deus abençoe vocês como igreja. E eu quero dizer para vocês que eu não sou só de Reviver Manhumirim, eu sou de Irajá também, porque os irmãos me mandaram para lá, não foi? Foi bênção, não foi? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 20 ao verso 30. Queria mandar também um abração, mais uma vez, o fiz hoje à tarde, para o meu filho Jordã, que se casou com a Will Silvânia. Olha que nome lindo, né? E ele está hoje lá em lua de mel. Eu queria ter ido lá falar com ele, mas a minha esposa desaconselhou, né? Porque era lua de mel, essa coisa toda. O pastor Meise celebrou o casamento ontem, então um abração, um beijão para o meu filho e para a Vânia, porque eles disseram que estariam também assistindo. Que Deus abençoe você, filhão. Marcos capítulo 3, verso 20 a 30. Quem achou, diga amém. Amém. Misericórdia para quem não achou. Todos acharam, assim diz o Senhor. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali
uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levá-lo dali, os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e vamos orar mais um cadinho só, tá bom? Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Te pedimos que tu nos abençoe, que nada venha atrapalhar a tua pregação, Deus. Fala ao nosso coração, o coração de cada pessoa que aqui está, aqueles que estão nos assistindo, que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Misericórdia é algo que eu gosto muito. Eu também sempre falo da graça de Deus. E misericórdia é quando nós recebemos, ou melhor, quando nós não recebemos uma punição de Deus, que nós merecíamos ser punidos. E a graça de Deus é quando nós recebemos um presente de Deus que nós não merecemos. E nós, olhando para esses textos, nós começamos a interpretar a quantidade de misericórdia de Jesus nesta ocasião do capítulo 3 de Marcos. E eu queria exatamente conversar com os irmãos a respeito de tantas coisas que Deus tem olhado para nós e por conta da sua misericórdia nós somos poupados. A Bíblia diz que por causa do amor de Deus nós não somos consumidos. A sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. Então nós precisamos saber o tanto de misericórdia que Deus tem agido em nossas vidas. E eu tenho visto muita gente, muitas pessoas que não dão conta da misericórdia que Deus tem por elas. E elas vivem cegamente, ainda que o Espírito Santo de Deus as convença, ainda que o Espírito de Deus fale o seu coração. E eu queria destacar algumas coisas que estão nesse capítulo 3 de Marcos, e nós começamos, por exemplo, com o verso 6, que diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Olha só, os fariseus e herodianos começaram a planejar como matariam Jesus. Fariseus e herodianos são os homens religiosos, e isso me faz entender que Deus tem misericórdia das pessoas religiosas, e o pecado da religiosidade tem afetado muitas pessoas que acreditam por ser religiosos, elas podem conseguir um favor de Deus. A religiosidade delas está presente a todo tempo. Você chega na casa de uma pessoa religiosa e ela acredita piamente que o fato de ter uma rosa orada por alguém sobre a sua TV ou sobre o seu móvel pode tirar todo o mal olhado da sua casa. Pessoas religiosas são aquelas que confundem a maneira de Deus agir
invertendo assim os valores de Deus e as deixam plenamente cegas da sua incredulidade. Fariseus são pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus, eram homens que jejuavam, tiravam o dízimo do hortelã, eram homens dedicados à fé judaica e por conta disso acreditavam piamente que poderiam identificar e não identificaram o Messias que estava diante deles. A religiosidade dessas pessoas as cegaram. E essa religiosidade é um pecado. Mas não só os fariseus e os herodianos possuem essa religiosidade. Nós podemos muitas vezes estar fadados a ter um comportamento religioso e discriminamos uns aos outros e nos afastamos como se tivéssemos um lugar melhor do que eles. Eu me lembro que eu antigamente trabalhava numa peça, mais novo, e onde tinha um personagem que era o personagem religiosidade. E o personagem era uma pantomima, ele vivia apontando para todo mundo, dizendo assim, ó, fazendo assim, ó. Você e você, ó. Eu sou o cara. Eu sou aquele que Deus gosta, mas você é aquela pessoa que Deus não gosta. O religioso é uma pessoa que não consegue enxergar o amor de Deus para com todas as pessoas. O religioso é uma pessoa que tem a religiosidade é uma coisa que tem afetado muitos pregadores, inclusive. Alguns acabam se achando melhor do que outros pregadores. A religiosidade de muitos pregadores tem levado, sinceramente, pessoas a buscar o celebrando a vida, o celebrando a recuperação, para retirar de si a sua religiosidade. São julgamentos que nós fazemos e trazemos sobre as pessoas. Nós acabamos acreditando de verdade que nós somos melhor que outro irmão. E Jesus olha para aqueles homens, e a paciência e o amor de Jesus é tão grande. Jesus conhece todas as pessoas e conhece todos os momentos em que as pessoas vão tratá-lo. Jesus vai com paciência explicar para eles: olha, uma casa dividida não vai subsistir. Se eu fosse Satanás, se eu fosse um demônio, Satanás teria o seu reino dividido e ele não conseguiria subsistir. Olha a paciência desse Senhor Jesus, que por certo alguns de nós já teríamos lançado fogo sobre aqueles homens, de tão religiosos que nós poderíamos ser. Mas Jesus perdoava a religiosidade deles. Jesus perdoa a nossa religiosidade. É claro que Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você seja alguém que viva melhor o Evangelho, mas Ele perdoa a sua religiosidade. Outra coisa que a gente pode entender é que Deus perdoa o pecado de quem só o procuram por receber bênção. Existe um grupo de pessoas, e às vezes nos deixa assim um pouco triste, deixa triste o Senhor Jesus, que só procuram Deus por conta das bênçãos. Olha o que Marcos capítulo 3, verso 8 diz: quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões de outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Há muita gente que Deus olha para elas e atua com a sua misericórdia. Não há outro propósito de Deus, senão que nós venhamos a procurá-lo para dedicar a nossa adoração, o nosso louvor, dar a nossa contribuição, a nossa oferta. Mas muitos acabam simplesmente priorizando as bênçãos que desejariam receber. Acabam procurando Deus para poder ganhar proveito, tirar proveito. E há muitas igrejas que, a título de conhecerem suas intenções, vendem tais desejos a preços caros, oferecendo a oportunidade para que elas sejam abençoadas grandemente, mas no entanto,
muitas vezes elas acabam se frustrando por não receber tal bênção. O que nós deveríamos fazer, e o que Deus espera que façamos, é que nós venhamos a buscar o Deus da bênção, e não as bênçãos que Deus nos dá. A Bíblia nos diz que para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é para nós buscarmos as coisas que serão acrescentadas, mas para buscarmos o reino de Deus. É a busca do reino de Deus que vai concluir-se com a bênção de Deus nos presentear por sua graça e por sua misericórdia. E Deus perdoa cada pessoa que procura somente as suas bênçãos. A misericórdia de Deus é quando Ele olha para nós e vê que nós precisamos de muitas coisas, porque todos nós precisamos de bênçãos. Ele olha e diz assim: eu vou te dar a sua bênção, mas eu queria tanto que você me procurasse. Queríamos conversar um com o outro. Por que Moisés passou 40 dias lá no monte para pegar 2 taubinhas de 10 mandamentos? Deus podia já estar pronta para ele a bênção, mas o que Deus queria é passar um tempo com Moisés, conversando com Moisés, ensinando Moisés. O que Deus mais espera de nós é a nossa companhia, o nosso relacionamento com os outros. Mas muita gente peca gravemente com Deus por buscar as suas bênçãos. Às vezes, nas nossas orações, irmãos, se você reparar, a sua oração muitas vezes pode estar cometendo esse pecado, onde você gasta 5 minutos pedindo e 5 segundos agradecendo. Cuidado. Mas eu quero dizer para você que mesmo sem o cuidado que você possa ter, Deus está pronto a perdoar a busca equivocada das bênçãos e não do abençoador. E é claro, repito, você deve procurar primeiro o Deus da bênção e não a bênção do Deus. Amém? Outra coisa que a gente pode ver é que Deus perdoa os que fazem parte da sua igreja sem ser salvos. Isso é algo esquisito. Mas nós sabemos que dentro da plantação de trigo tem muito joio. Não adianta a gente pensar que dentro da igreja só tem pessoas salvas. Talvez aqui a igreja de Irajá seja uma exceção em Irajá e Reviver, né, pastor? Ou não sei se é exceção. Mas eu quero dizer para você que esse Deus maravilhoso, esse Deus fantástico não nos... Imagine você pensar que há muita gente, muitas pessoas que não se cansam de ouvir a pregação da sua palavra, não se cansam de ser edificados com pregações maravilhosas, inclusive deste púlpito, mas as pessoas não se convertem. Elas não tomam uma decisão de mudar a história da sua vida. O próprio texto que nós vamos ler agora revela um grupo de pessoas que Deus precisou exercer sua misericórdia. Diz o texto de 16 a 19, estes são os 12 que ele escolheu, está em Marcos 3. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Você olha para a igreja e não consegue ver nela a perfeição. É óbvio, somos seres humanos. Mas quando nós olhamos para os apóstolos que Jesus escolheu, não fui eu, não foi uma assembleia, foram escolhidos a dedos pelo Senhor Jesus. E nós encontramos, por exemplo, Pedro. Pedro nega Jesus por 3 vezes. E Jesus o restaura pela sua misericórdia. Naquela passagem onde ele pergunta por 3 vezes para Pedro: ô Pedro,
Tu me amas, Pedro? E disse: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Deus tem misericórdia da gente, mesmo quando a gente o nega. Você já deve ter negado a Jesus algumas vezes na sua vida, e nós o negamos todas as vezes em que nós escolhemos pecar. Todas as vezes que você escolhe mentir, você nega Jesus. Todas as vezes que você escolhe errar, você está negando a Jesus. Todo pecado que você comete é um sintoma de quem está negando a Jesus, e Jesus está disposto a perdoar você de novo. Quando a gente olha para esse grupo de pessoas, nós descobrimos Tomé. Tomé é um homem que diz para os discípulos: eu não acredito que Jesus tenha ressuscitado. Como pode um apóstolo esquecer tudo que o mestre ensinou? Ele disse, ele alertou: eu vou morrer, mas vou ressuscitar, acredite em mim. Mas Tomé disse: só se eu tocar nele. Jesus teve misericórdia de Tomé. Jesus o reintegrou diante dos discípulos e disse: toca aqui, coloca a mão no buraco dos cravos, veja que sou eu, Tomé. Não seja incrédulo, Tomé, me recebe. E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E disse: porque você viu, Tomé, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus perdoa quando nós não cremos. Não há momentos assim que você não acredita? Há momentos que as pessoas recebem um diagnóstico e nós acabamos acreditando. Não tem jeito, os médicos já condenaram, não há mais esperança. Nós agimos como Tomé. E Deus age com a sua misericórdia por nós. Você precisa crer. Você precisa acreditar. Mas quando você não acredita, Ele tem misericórdia de você também. Porque Ele nos ama. E por isso Ele nos abençoa. Aqui nós vemos um triste caso que o próprio Jesus disse para Deus na sua oração, que o único que Ele não deu para segurar foi Judas Iscariote. Judas não se arrependeu. Judas não encarava Jesus como Messias, o Messias divino, espiritual, mas certamente como um Jesus político. Andou com Jesus, viu os cegos ter os olhos abertos. Judas olhou para Jesus e viu curar os enfermos, os aleijados, ressuscitar mortos, e não conseguiu descobrir o valor do pedir perdão a Deus e ser restaurado. Às vezes nós temos dentro de nossos lugares, dentro de nossas igrejas, pessoas que convivem com Deus, experimentam e contemplam um milagre na vida das pessoas, mas eu temo que porventura essas pessoas, tal como Judas Iscariotes, não estejam entendendo a missão que elas têm aqui nesse mundo. Mas Deus, o Senhor Jesus, Ele perdoa você, Ele tem misericórdia de você. A outra questão que quero falar para os irmãos ainda nesta noite: Deus perdoa todos os pecados, para nós entrarmos de fato na questão. Ele perdoa. Olha o que Jesus disse: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens Vamos repetir, igreja? Eu lhes asseguro, leiam. Mateus 13, 28. Irmãos, são todos os pecados. Mais cedo eu falei de alguns pecados difíceis que você talvez não perdoe nas pessoas. Talvez você diga assim: eu não perdoo a traição. Jesus perdoa. Aqueles que roubam, Deus perdoa. Os assassinos,
Deus os perdoa. Aqueles que são estupradores, Deus os perdoa. Talvez você não goste da ideia, mas Deus perdoa os pedófilos. Talvez você não, mas Deus perdoa. Porque o seu amor é grande. E a sua misericórdia é tremenda. Talvez você devesse fazer um exercício de quem você não anda perdoando na sua vida e na sua casa. Porque Deus também perdoa você por não perdoar pessoas. Porque Ele sabe que você merece o perdão. A sua misericórdia é grande sobre a sua vida. É claro que Ele quer que você perdoe pessoas. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, confesse a sua necessidade e Ele te perdoe. Jesus estava na cruz e clamou, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A misericórdia de Deus é tamanha, é grande, o seu amor é grande. Mas eu quero lhes falar no próximo item do único pecado que Deus não perdoa. E o único pecado que Deus não perdoa é este aí de Marcos 3, 29 e 30. Diz assim: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Aqueles homens olharam para Jesus e disseram: esse Jesus está com o espírito imundo. Você perdoaria? Perdoaria? Eles não estão sendo perdoados. O que Deus está querendo, o que Jesus está dizendo que Ele não perdoa, não é a blasfêmia. A blasfêmia nós vimos agora há pouco que Ele perdoa. Mas o fato deles blasfemarem, eles estão de encontro à ação do Espírito Santo na vida deles. Não é a blasfêmia que os condenará, mas a rejeição de Jesus como Salvador e Senhor. Não é o fato de dizerem que Jesus Cristo estava endemoniado, mas o fato de que por conta disso não criam nele como Senhor e Salvador, como Deus que encarnou, que veio habitar entre nós e se humanizou, se humilhou. E a gente olha para essa situação e vê o motivo pelo qual Deus não perdoa essas pessoas. João 16, versos 7 a 9, diz o motivo, o porquê disso, o próximo slide. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Quando ele vier, leu, igreja, vencerá da justiça e do juízo, do pecado, porque os homens não crer em Jesus é o pecado não perdoável. Todos os pecados são perdoáveis. Ele quer perdoar a cada pessoa. Ele não leva em conta o tempo da ignorância das pessoas. E o seu Espírito quer convencer cada uma pessoa de que ela precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador, única solução para os seus pecados. É o Espírito Santo de Deus que, entrando em mim, me faz uma nova criatura. E eu começo a não gostar mais do pecado que eu cometia. Eu começo a rejeitar e me entristecer pelos erros que eu cometo. Esse é o Espírito Santo de Deus em mim. É por isso que todos os pecados são perdoáveis. Porque eu não tenho o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me constrange.
É por isso que eu consigo entender que o assassino mata rindo. É por isso que eu consigo entender que as pessoas fazem coisas erradas e não se tocam do erro que cometem. Mas quando eu recebo o Espírito Santo de Deus e digo sim para Ele, para Jesus, esse Espírito entra dentro de mim e transforma a minha vida, o meu viver. Ela transforma o meu pensamento. É por isso que os outros pecados são perdoáveis e esse não. Há um texto de Atos, onde o carcereiro pergunta para Paulo, eu queria aqui 16, 30, verso 30 e 31, Atos 16, 31, diz assim: depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer? O carcereiro faz isso, para ser salvo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Crer em Jesus Cristo. O pecado de rejeitar Jesus Cristo não tem misericórdia. Todas as pessoas que rejeitam Jesus Cristo não terão perdão deste pecado, o pecado de rejeitar Jesus. Todos os pecados, Deus exerce a sua misericórdia, mas sobre este pecado não haverá misericórdia. Serão condenados e lançados no fogo eterno. Rejeitar Jesus não tem misericórdia. Para perdão desse pecado, é a graça de Deus que nos impulsiona. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todos os pecados, Deus tem a sua misericórdia, mas para o único pecado que Deus não perdoa, só a graça. Então, quem precisa se aproximar de Jesus? Os religiosos precisam se aproximar de Jesus, esquecer sua religiosidade e investir o seu tempo e vida naquilo que Deus deseja que ele faça, no espírito da lei. O Senhor Jesus ensinou: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar em seu pensamento desejar, já pecou. A lei era impotente para esclarecer isso, mas Jesus veio para esclarecer e aperfeiçoar a lei. Tem perdão para todos os pecados, todos, menos para rejeitar Jesus. Os afastados precisam de Jesus. Aqueles que nunca entregaram a sua vida a Jesus, precisam entregar a sua vida a Jesus. Eu queria que você ouvisse a canção que que Deus colocou no coração desse povo, e daqui a pouco a gente volta para conversar com você. Para me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhece. Você pode se colocar de pé? Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja